sejam bem-vindos a mais um Conversando com Maíse nos estúdios da Comunhão. Por que será que os homens são de Marte? É o tema de hoje com um convidado muito especial, um psicólogo top que cuida dos homens, Ítalo. Nós pegamos uma mensagenzinha do Emmanuel, psicografada pelo Chico. O homem bom. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou, sutil: Mestre, que farei para ser considerado um homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo escorreito e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na tua boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te em erro, sob os sarcasmos de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: Em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. Bem-vindos. Bem-vindo, Ítalo, Maíse. Ítalo, por que será que os homens são de Marte? Vamos conversar sobre isso. Você trabalha terapeuticamente com os homens também, não é isso? Isso, eu trabalho na clínica, atendo homens, atendo mulheres também, mas essa é uma demanda que tem sido recorrente, tem sido um bom ponto de discussões entre colegas psicólogos, um tema que tem sido bem interessante, que eu tenho tido bastante curiosidade também. Maíse, alguma? Não, o que eu quero te contar é que de tempos para cá, de meses para cá, principalmente desse ano, o número de homens que mandam e-mail para o programa é imenso, na faixa dos 35 aos 60 e poucos anos. E todos vivendo coisas que estão muito relacionadas também à educação que receberam, sabe? E eles querem, isso é que mais me deixa triste, em muitos casos. Eles querem salvar um relacionamento e não sabem como. Ou se sentem absolutamente incapazes disso, sabe? Eles passam por situações difíceis de estarem unidos a mulheres que agem de uma forma que nós sempre aqui no programa dissemos que era dos homens, sabe? Uma maneira preconceituosa, uma maneira egoísta. Então eu vejo mulheres agindo, repetindo erros do masculino, né, na vida delas e deixando de lado relacionamentos em que o homem ama, mas ele chega num ponto que ele ameaça desistir. Porque ele mesmo tem conflitos, né? De ter que estabelecer na vida determinadas posições, posturas, né? De ser bem-sucedido, de não ter problemas emocionais, né? Eu fico imaginando a dificuldade que um homem tem de procurar uma terapia. Deve ser uma coisa tremenda, não é? Ele deve se justificar internamente de mil maneiras para não chegar no terapeuta. E, no entanto, quanto os homens seriam beneficiados. Eu sempre digo aqui no programa que devia ter uma lei no mundo. Ninguém pode morrer sem fazer terapia pelo menos uma vez na vida, sabe? Porque a religião, meu amigo, não aguenta, sabe? As pessoas estão buscando doutrina espírita, estão buscando outras religiões, mas não adianta. Porque se não começa de você uma transformação, a coisa fica muito complicada. Você percebe que os homens estão assim, meio na parede? Com certeza, isso é bastante cultural também. Como você falou, a espiritualidade é um dos pilares, né, que constituem. Mas existem questões aí que precisam ser trabalhadas no sentido psicológico mesmo das coisas, né? De aprendizado, de como nós fomos treinados para determinados comportamentos. E isso acaba tendo algumas consequências que hoje cabem muito menos do que cabiam lá atrás, né? Muitos homens veem a terapia como o último recurso, assim, né?
que veem como um sinal de fraqueza e dizem que preferem se resolver sozinhos porque não precisam conversar com outras pessoas. E isso faz parte também de um treino que promove uma dessensibilização do homem, né? Que não motiva, não incentiva o homem a entrar em contato com as coisas que sente e, consequentemente, sem esse treino, o homem vai tendo cada vez menos capacidade de descrever aquilo que ele está sentindo, de identificar, de discriminar as coisas que ele está sentindo. Então isso vai gerando um repertório de autoconhecimento muito pobre sobre sentimentos e, consequentemente, também sobre como lidar com os sentimentos dos outros, né? Nessas situações. Você estava falando de relacionamentos. O relacionamento é uma construção, né? Independente, assim, do que a gente diz que é um comportamento tipicamente masculino ou feminino, a configuração do relacionamento vai depender muito da junção dessas duas pessoas, né? Se forem duas pessoas. Tô falando isso porque podem ser mais, né? Hoje em dia. Poliamor, né? Então, assim, são questões que precisam ser analisadas de forma particular, né? Mas a gente precisa ver muito por esse lado, do que é uma construção, né? E do que é contextualizado e não como um comportamento isolado. E da disponibilidade, porque você disse que é uma construção, mas às vezes as pessoas se conhecem, se afinam, tá querendo até investir, se doar, e o outro vai mais assim. Então, às vezes não dá certo nem por falta de afinidade, é por causa da vontade. Exato, mas o relacionamento está sendo construído com um sendo uma parte que controla mais o relacionamento e o outro por um padrão de comportamento deles que permite isso também, né? Se isso gera algum sofrimento, aí talvez seja uma demanda para terapia. Mas se não gera, aí faz parte dessa construção também do relacionamento que funciona para os dois. Por isso que às vezes a gente olha determinados casamentos, acha que jamais toparia aquilo, mas para a pessoa tá bom. Exatamente. E como pode o homem se proteger dele mesmo, tendo em vista essa diferença dos homens com e as mulheres, e os homens tendo essa tendência de um comportamento mais agressivo, né? Mas ele se expressa mais agressivamente. A gente, quando está magoado, com raiva, a gente chora, procura a melhor amiga, fala 5 horas, come um pote de brigadeiro, né? O homem não, ele se tranca, se fecha e ele tem essa tendência da agressividade. Então, como ele pode se proteger dele próprio? O homem tem na agressividade uma das poucas formas de expressão que é permitida a ele, né? No sentido das emoções. Que coisa horrível, mas verdadeira. Infelizmente. Né? O homem se expressar carinho, afeto, tem aí alguma resistência, né? E a agressividade é associada à virilidade, à masculinidade, né? Então, é uma das poucas formas de expressão de sentimento de emoção que é permitida ao homem culturalmente falando, né? Consequentemente, os homens também são incentivados a entrar em comportamentos de maior risco por consequência disso também, né? Agressividade, direção perigosa, enfim. Buscar até vícios, não é? Vícios, isso. Drogas, enfim, coisas que coloquem a integridade física, psicológica em risco mesmo, né? Então, essa questão da agressividade ser um sentimento permitido ao homem é algo que coloca o homem em risco, né? Mas isso é uma construção cultural e que a gente vem trabalhando, psicólogos, pessoas da área que discutem esses temas, a gente vem trabalhando nesse sentido de poder abrir esse universo, assim, né? Poder, como eu tinha falado antes, sensibilizar para outras coisas, né? Permitir que outros sentimentos apareçam aí e que eles saiam desse campo do masculino-feminino e sejam sentimentos humanos, assim, sabe? Coisas que vão aparecer para todo mundo, só que para os homens são freados, né? E aí, acho que uma palavra que eu vou repetir bastante aqui vai ser treino, né? Os homens são treinados para isso, para expressar agressividade, para se calar, né?
As mulheres têm um treino diferente de falar, você pode conversar com a sua mãe, principalmente, né? As mulheres falam muito sobre conversar com outras mulheres, né? E então, assim, isso é uma questão de treino também, né? Desde pequenos, quando crianças, os homens são criados para serem fortes e se resolverem sozinhos, e as mulheres têm um maior incentivo a conversar com outras pessoas, com outras mulheres, e isso faz com que esse treino vá. E aí não é uma questão de instinto só, né? Você nasceu mulher, você consegue falar, descrever melhor, entrar mais em contato com isso, e o homem não. Não é uma incapacidade. É muito uma questão de treino. Meu Deus. E eu resumi algumas perguntas recorrentes do programa e eu queria que vocês dois respondessem, mas já fala também muito aqui nesse assunto também. Essa eterna busca dos homens, principalmente, né? As mulheres já buscam desde sempre o amor ideal, né? Nunca estão satisfeitas, né? Sempre elas estão pensando no amor do passado, que foi o melhor. Mas já fala aqui. Mas essa eterna busca pelo amor ideal dos homens, ela se deve também a essa grande oferta que tem hoje, entre aspas, né? Porque tanta mulher disponível, mulheres liberadas, mulheres vão para cima, aplicativos de namoro que têm acabado casamentos, namoro. É difícil hoje em dia ser homem, mas com esses aplicativos, porque ele tá até conhecendo uma mulher interessante, né? A outra cutuca lá. E eles não conseguem tirar aquele negócio para se dedicar aqui. Então, vira uma eterna busca, uma eterna frustração. Você tem visto isso em consultório, em conversa com os homens? Isso é uma realidade, né? Essas relações estão muito mais dispersas, assim, né? Mais... Me fugiu a palavra. Eu ouvi falar fluidas. Ou fúteis, É uma né? palavra que eles usam para disfarçar. Dispersas no sentido, assim, justamente disso. Você tem um contato virtual São os com contatinhos. algumas pessoas, né? E esse contato tem um vínculo que é muito mais frágil, né? Do que se você tem um contato pessoal com alguém e começa a ter uma relação, mesmo que não vai evoluir para um relacionamento amoroso, né? Então, isso faz com que essa oferta, digamos assim, né? E isso para os dois lados, né? Para homens e mulheres, né? Mas essa questão do relacionamento ideal, a gente tem que ver o que é o relacionamento ideal para cada um também, né? É isso que a gente estava conversando um pouco antes. Tem relacionamentos que a gente percebe que a gente não se vê naquilo, né? E tem algumas pessoas que preferem alguns outros tipos de relacionamentos e tem uma idealização do que é um relacionamento que ele quer para si, né? Mas também não se pode ter tudo, né? Tem pessoas que vão se sentir bem estando em vários relacionamentos ao mesmo tempo. Tem pessoas que vão se sentir bem estando num relacionamento monogâmico e ok. Isso depende também de como o outro vai aceitar isso, né? Se eu quiser estar num relacionamento com várias pessoas, mas você quiser um relacionamento monogâmico, obviamente vai ter um conflito aí, né? Então, como manejar isso, né? Aí a gente volta naquela coisa da construção. A gente precisa ajustar essas coisas, ou então esse relacionamento Mas às não vai vezes, ser... assim, interrompendo a pessoa, conscientemente não tem essa ideia, eu quero estar em vários relacionamentos, eu quero estar em um só. Não, eles ficam nessa busca, ou elas, não, quem sabe se dá certo. É quando começa a conhecer melhor a pessoa, não, mas aqui, isso aqui tá, entendeu? Então, é como se fosse uma coisa inconsciente, ainda não é a pessoa, e quando vê, tá provando, tá conhecendo muita gente, e acaba aquela solidão que a gente vê nos e-mails. Tenho família, tenho namorado, tenho emprego, tenho dinheiro, né? Mas e tem uma profunda solidão que às vezes me dá. Então, assim, essas ofertas, essa modernidade de hoje contribui para essa eterna busca do homem, do sexo masculino? Pode contribuir no sentido de que a todo momento a gente está vendo alguma coisa que nos chama atenção, né? Mas os relacionamentos são escolhas também. Sim. Né? Ou a gente resolve investir nesse relacionamento ou vai para outros. Né? Então, aí a gente tem que ver o que é prioridade para essa pessoa. Né? Conhecer novas pessoas, estar em outros relacionamentos, ou construir um relacionamento monogâmico que seja. Você tem alguma opinião mais sobre... Não, eu estava me lembrando de vários e-mails que eu tenho recebido de homens casados e mulheres casadas que mantêm um relacionamento entre si, né? E alguns sem cobrança, aspas, né? Porque sempre existe. Outros não. Outros beirando quase a tragédia. Mas é muito comum hoje em dia.
né? Eu não sei como é que a pessoa consegue ficar equilibrada nessa questão de ter vários relacionamentos. Eu não consigo imaginar, eu tenho 62 anos, então é um pouco coisa da minha geração também. E principalmente da educação que meus pais me deram. Eu não consigo imaginar como é que a pessoa fica equilibrada escondendo sentimentos, sabe? Tendo uma família ótima, dizer à mulher que é a namorada, a amante, sei lá, que ele não vai deixar aquela família, que ele ama a mulher, ele ama os filhos, mas também ama ela, sabe? É um negócio assim meio confuso. E eu percebo que muitos homens aguentam até um certo ponto. Depois eles entram em crise absoluta. Porque eu não sei se o ser humano foi feito para viver com a mesma pessoa a vida inteira, eu não acredito nisso. Mas eu acho que chegou um momento em que eu vejo que muita gente que assiste o programa, por exemplo, homens, estão sem saber como ser homens hoje, sabe? Divorciados, né? Buscando um outro relacionamento nessa coisa de, sabe? Eu tô aqui com você, mas também tô com fulano, né? E são coisas muito sérias que às vezes têm consequências muito graves, sabe? E eu fico imaginando como a necessidade mesmo de você se conhecer, como Sócrates disse, né? Conhece-te a ti mesmo, de você também não cair em ciladas emocionais, que são muito grandes, não é? E principalmente a questão de eu não vou estar mais aqui, mas daqui a 30 anos eu fico imaginando, se a gente não começar a discutir as questões, sabe, do masculino, do feminino, de verdade, né? Com seriedade, com terapia, com toda a ajuda que se puder ter, quem serão os homens de daqui a 30 anos? Sabe? Eu vejo mulheres criando meninos de uma forma que não vai dar certo. Porque são as mesmas questões em que os homens foram criados em outras gerações. Então, quando é que nós vamos ter uma geração de homens que respeitem a mulher que diz para eles: não quero mais ficar com você? O que eu sentia por você acabou, e não dá um tiro nela, sabe? E impossível negar, eu viajei o Brasil inteiro esse ano. Em todo lugar, a violência contra a mulher é uma coisa tão incrível, no mau sentido, que se a televisão mostrasse, eu acho que aí todo mundo se sentaria e diria: vamos tomar uma providência, né? Então, é raro você encontrar uma mulher violenta, no sentido de tirar a vida do homem. Mas os homens estão fazendo isso como se eles bebessem um copo d'água, meu amigo. Então, sabe, eu acho que vocês, psicólogos, têm uma tarefa que vai durar a vida inteira e além da vida, que é mudar, sabe, essa mentalidade. Mas eu vejo mulheres felizes, porque estão criando o filho menino com as mesmas questões. Sim. Tem mulheres que acabam reforçando esse treino, né, do masculino, de que achar que o filho dela tem que reproduzir tudo aquilo que viu no pai dela ou no marido, com costumes ditos masculinos, de ser provedor, de ser aquele porto seguro, uma pessoa inabalável, que não se afeta com muita coisa, não tem muitas emoções. Eu sei. Então, isso muitas vezes é reforçado pelas próprias mulheres, né? Dependendo da criação. Agora, para alguns homens, me perdi um pouco. Até para os homens é difícil falar sobre eles mesmos. Tá vendo? Tá vendo? Você sabe o que me preocupa, Ítalo, é que esses meninos de hoje, que estão sendo criados com essas mesmas problemáticas, vão avançar na vida. E eu tenho certeza que a vida vai chegar e vai mostrar que a realidade é completamente outra. Sim. Não é? Os homens, hoje, acho que estão tendo que lidar com mudanças com relação ao comportamento das mulheres que para eles não é nada confortável. Exatamente. Assim, aí é que chegou. Esses costumes machistas são confortáveis para os homens, né? Uma coisa bem estereotipada, assim, né? O homem chegar em casa, ter comida na mesa, todas essas coisas é muito confortável para o homem. E cobrar isso da mulher é muito confortável. Agora, passar a fazer isso, passar a participar mais de tarefas domésticas, cuidado com os filhos, tudo isso requer mais energia, requer mais esforço, né? E quem que quer fazer mais esforço?
E às vezes a pessoa, o casal, né, eles se casam e o homem nem imagina, ele pensa no casamento, no amor, né, na beleza da noiva, no apartamento que vão comprar, nas viagens, mas ele não pensa nisso aí, no dia a dia, a criança que chora à noite, que vai nascer, a louça que está suja, a toalha molhada. Então, Exatamente. tem que pensar um pouco, não é? Minha gente, nós vamos ter a parte 2 desse programa, na próxima semana. Por quê? Porque nós temos perguntas bem densas de várias pessoas que mandaram e-mails, homens, né? E aí, para a gente aproveitar o nosso querido Ítalo, aí ele vai também falar um pouco sobre o trabalho dele e a gente vai fazer essas perguntas. Então, por que será que os homens são de Marte? Parte 2, na próxima semana. Dê o like, compartilhe. Muita gente está colocando no YouTube. Como é que eu mando e-mail para vocês? maise.radio@gmail.com. Estamos com mais ou menos 15 mil acessos por semana. Já passamos mais de 1.200.000 acessos nesse projeto. E é muito importante esse feedback de vocês. E compartilhar, se chegar pelo menos a um coraçãozinho que a gente consiga ajudar, já é um grande benefício, né, Maísa? É verdade. E a vocês, homens e mulheres, um grande beijo. Na próxima semana o Ítalo vai esclarecer outras questões. Até lá!